Bom, meus amigos, estamos aqui em mais uma transmissão do nosso programa, respondendo a algumas questões de alguns dos nossos telespectadores. Primeira pergunta que eu vejo aqui. Seria interessante você fazer respostas ao Rafael Lima do canal Ideias Radicais. Eu desconheço o canal Ideias Radicais. O outro aqui coloca o seguinte. Ele coloca: Cristiano, você poderia fazer um vídeo e resposta ao Nando Moura sobre o comunismo? Veja que ele falou sobre o assunto. Isso aqui vai ser feito ainda na hora certa e, aliás, com a resposta certa. Já tenho conhecimento desse vídeo, um vídeo, diga-se de passagem, muito mal feito, muito mal elaborado e facilmente refutável. Temos aqui o Clayton Norton. Saudações, Cristiano Alves. Qual a previsão para a tradução do documentário? Gostaria de divulgar nos grupos fechados que participo. Aguardo a resposta. Obrigado. Eu vou ser bem sincero com você. Antes de nós começarmos com a tradução do documentário, eu estou levando agora adiante um projeto que ele vai ser concluído, que é exatamente o do Euromaidan, mas acabarei sendo obrigado a fazer os dois ao mesmo tempo. Ocorre que, para traduzir o documentário, eu ainda preciso ver como que eu vou fazer com o vídeo. Por quê? Porque eu tentei postar no canal da Vitória, só que infelizmente foi negada a postagem dele, porque o YouTube só aceita até 20 minutos. Qual é a principal razão disso? Eles alegaram que há muitos direitos autorais violados, uma vez que o canal da Vitória é um canal que tem muito conteúdo que não é meu, e aparentemente por isso, e provavelmente por isso, ele acabou sendo não autorizado. Então provavelmente eu terei que fazer o quê? Terei que fragmentar o vídeo, terei que fragmentá-lo e assim postar. Outra alternativa seria ver outro site de vídeo, né? Mas acredito que o YouTube seria melhor, visto que é o site de vídeos mais visitado na internet. Então, qual a previsão para a tradução? A previsão, já adianto de início, é assim que nós atingimos pelo menos 15% do valor. Eu já quero pelo menos uma parte pequena estar liberando. Na realidade, eu tentei fazer isso essa semana já, colocar pelo menos uns 2 minutos traduzidos, mas, como eu acabei de dizer, não tive sucesso devido à política do YouTube. Possivelmente acabarei tendo que criar um canal novo para postar esse vídeo. Tem aqui Marxist.org, é um site bom para ler livros de Lenin e Stalin. É um ótimo site. Temos aqui o J. Steinmetz. Amigo, muitas das pessoas que viveram no comunismo falam que o Estado era muito bom, pois fornecia luz, água, aluguel e muito mais. Os preços eram super acessíveis, isso é um fato. O único problema era o Estado. Ele comandava o que iam vestir, o que iam vestir, eu pelo menos não... É a primeira vez que eu estou ouvindo falar. Eu pego, por exemplo, os governantes do Estado Soviético, Stalin. Stalin gostava muito de usar cartuz. O que é um cartuz? Eu tenho umas fotos com uma espécie de cap civil, né, que é muito popular aqui. Não, você vê muita gente utilizando esse tipo de cap. E, enfim, eu só conheço Stalin mesmo que usava, né? Hoje em dia tem gente que usa, mas certamente não foi por influência ideológica, né, ou porque mandaram. Claro que o Estado fazia roupas, fabricava tudo, aliás. Algumas eram mais caras, outras eram mais baratas. Só que não existia essa do Estado dizer como que você tem que se vestir, né? Talvez o mais perto disso é o que? É uma foto, um monumento a Lenin, a Stalin, talvez, ou algum outro bolchevique, né? Mas eu não vejo nisso qualquer... o que acontece hoje, por exemplo, nas sociedades capitalistas, onde você tem, use marca X, use marca Y, compre sapatos da Finlândia, compre sapatos da Itália. Eu, pelo menos, não vejo isso. Então, essa de que o Estado comandava o que iam vestir, é a primeira vez que eu estou ouvindo.
o que iam pensar? Bem, o Estado tinha, por sua vez, sim, uma ideologia de Estado. Qual era a ideologia de Estado? Era o socialismo científico, né, o marxismo-leninismo. Entretanto, ninguém era, e isso eu já digo a propósito, respondendo aqui ao Orlando Santos Júnior, né, ninguém era obrigado a ser comunista no Estado soviético. Ninguém era obrigado a fazer parte do Estado, a fazer parte do Partido Comunista. Entretanto, se você queria fazer parte do Estado soviético, você tinha duas opções. Um era se candidatar enquanto um sem partido, né, o famoso cidadão, como era chamado na época da União Soviética, cidadão X, cidadão Y, era a forma como eram chamados, justamente aqueles que não faziam parte do partido, mas, enfim, disputavam a política. E a outra, né, e mais fácil de todas, por razões lógicas, era você fazer parte do Partido Comunista. Entretanto, isso acabou se revelando enquanto um problema sério. E foi exatamente por isso que ainda nos anos 30 Stalin propôs a separação do Estado e do partido. O que infelizmente não foi aceito, e isso é muito importante sublinhar, visto que muita gente gosta de dizer que Stalin era ditador, né? O ditador é alguém que supostamente tem a capacidade de fazer tudo sem que ninguém se interponha contra a sua vontade, o que não acontecia na União Soviética. Muitas propostas de Stalin, aliás, algumas de suas melhores, foram impedidas por outros membros do Partido Comunista. Por exemplo, separação do Estado e do partido, né, que é um vício que hoje ainda atrapalha o funcionamento de muitos estados que se dizem socialistas, dentre outras. Algumas também passaram, né? Claro que muitas passaram. Por exemplo, Stalin proibiu, né? Ele impediu a proposta que propunha a mudança de nome de Moscou para Stalin. Ele foi contra isso, né? e impediu. Alguém com certeza vai dizer, mas esse endeusamento é culto da personalidade. Bem, talvez seja, né? Mas devo lembrar a todos que a capital dos Estados Unidos da América se chama Washington, que era exatamente o sobrenome do fundador do Estado americano. Daí ele prossegue, né? Aliás, era proibido não trabalhar. Não trabalhar era crime. Ou seja, escravidão. Todo mundo... escravidão? Por essa lógica, também o Brasil é um país de trabalho escravo. Aliás, não apenas o Brasil, como muitos estados modernos. Devo lembrar a todos que no Brasil, vadiagem é considerada crime. Pelo artigo 59 do Decreto-Lei de 3.680 de 1941. Ou seja, caso alguém não saiba, durante os anos 70, época da ditadura fascista a propósito, a segunda maior ocorrência de prisão era por crime de vadiagem. Se a polícia pegasse você sem documentos, você podia ser preso acusado de vadio. Ainda que você fosse um comerciante, muito diligente, trabalhador, né? O simples fato de você estar sem a sua carteira de trabalho era motivo para que a polícia pegasse você. Geralmente isso acabava acontecendo contra quem? Contra pessoas negras e pobres. Né? Quando o Estado precisava exatamente colocar essas pessoas na cadeia, então acusava essas pessoas de vadiagem. E a polícia fazia isso com muita frequência, exatamente com o intuito de mostrar serviço. Né? Aí vem o caboclo e diz que na época da ditadura, né, a polícia funcionava bem, que todo vagabundo era pego. Né? Por quê? Porque exatamente baseado nisso aí. Eram prisões arbitrárias, prisões absolutamente sem fundamento. Você era negro, você era pobre, você estava sem a tua carteira de trabalho, era o suficiente para prenderem você. Hoje em dia isso não é mais tão comum, mas ainda acontece. Eu já vi inúmeras vezes jovens negros, em regra, serem parados pela polícia e depois nada era encontrado com eles. Se você tem dois jovens negros numa moto, eles são criminosos até que o contrário seja provado pela lógica policial e pela lógica da sociedade brasileira. Ele prossegue aqui nos seus comentários.
Ou seja, escravidão, todo mundo era considerado classe média baixa e não existiam outros produtos no mercado a não ser o que o Estado fornecia. O que o Estado fornecia, o que o Estado importava. Eles tinham tudo o que precisavam. Tinham livros, a preço de banana, diga-se de passagem. Basta pegar um livro soviético, ele custava centavos. Assim como custava, eram preços extremamente acessíveis os ingressos para o balé, por exemplo. De fato, alguns produtos eram muito caros, como alguns chapéus de Marta, chapéus de pele, eram extremamente caros. Mas também havia chapéus acessíveis para todos. O outro coloca aqui. Caso uma pessoa. Essa aqui já foi respondida. Caso a pessoa em uma sociedade comunista se oponha a esse tipo de regime, pois não concorda, o que acontece a ela? Nada. Bem, então continue acompanhando o nosso canal. Devo informar a vocês que nós já arrecadamos 3% do valor para a tradução do nosso documentário. Nós iremos atingir essa meta, iremos traduzir o documentário e iremos colocá-lo na internet. Então peço a todos vocês a colaboração. Um abraço a todos.